Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, que se reúnem uma vez por semana durante 2 horinhas. É um momento de você repensar nas suas atitudes e para sair fortalecido, para colocar metas novas em prática. E hoje, para falar sobre dependência química, para falar inclusive das perdas, eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, mas também recebo 2 convidados especiais. O Thiago Lázaro Flauzino, que é dependente químico em recuperação, e a Daniele Flauzino. E já estão todos aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz. Prazer recebê-lo, viu? Dani, obrigada por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Thiago, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Eu já agradeço pela disponibilidade e coragem, né? Porque a gente fala com muita tranquilidade, isso a gente vê nas redes sociais, sobre os nossos ganhos. Todo mundo ali, por exemplo, no Facebook é muito feliz, é muito sorridente, a família é igualzinha do comercial de margarina. Mas falar de perda, a gente sabe que não é fácil, que é difícil. E vocês 2 vieram aqui para falar de perdas, é isso, Thiago? É isso, Cláudia. Foi uma caminhada muito dura, né? Muito dura, e para a gente entender esse processo é complicado, né? Muitas das vezes eu me questionei, né? Muitas das vezes cheguei a questionar até Deus, né? Mas o que me conforta, né? Como está escrito nas Escrituras, né? Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mas eu perguntei a Deus, mas como todas as coisas cooperam para o bem? Né? A minha mãe, ela tem 3 filhos, né? Eu sou o único que dá trabalho, o único que sofre com as drogas, né? E foi uma caminhada muito dura, Cláudia. Né? Perder a visão totalmente aos 28 anos, para mim, foi um baque, foi muito difícil. Né? Thiago ficou cego aos 28 anos de idade. Isso. E como é que isso aconteceu, Thiago? Bom, Cláudia, para começar do meu lar, né? Eu venho de uma família, né, que a gente teve muito problemas com o alcoolismo, com meu pai, né? Então a minha infância, né, foi presenciando esse cenário, né? Eu costumava falar, né, eu nunca vou fazer o que o meu pai faz, eu nunca vou passar por essa experiência, né, por ter visto, né, muitas das vezes a minha mãe chorando, né, aquele cenário que a gente já conhece, né? E eu fui caminhando, né? Fui crescendo, eu jogava futebol, né? Cheguei a fazer alguns testes, cheguei a jogar, né, com alguns técnicos assim conceituados, né? E eu ia trilhar um caminho no futebol, né? Só que dos 15 aos 18 foi mudando, né? Então eu cheguei na adolescência, né? Conheci as amizades ruins, né? Balada, né? Mulheres, tudo isso, né? E aos poucos eu fui me perdendo sem perceber, né? Deixei de lado meus sonhos, né? Aí comecei a ir para muitas baladas, né? Comecei a beber. Para quem não bebia, comecei a beber, né? Porque eu era muito tímido e a bebida ela veio de uma forma, né? Mostrando um outro Thiago, né? E quando eu fui percebendo, né? Eu já estava dando trabalho com a bebida. Né? Logo em seguida veio as amizades com as drogas, né? Porque eu tinha uma impressão das drogas, né? Aquelas pessoas em situação de rua, né? E da maneira que eu conheci não foi assim, né? Foram pessoas super descoladas e tal, né? E eu pouco fui me deixando me levar, né? E foi um processo dolorido porque, né, o meu pai parou de beber e aí eu comecei, né? E foi muito duro porque, né, cada vez mais, aí veio os vexames, né, com bebida, né, aí veio a droga, né, logo em seguida, né, eu e minha esposa nos casamos, né, tivemos a nossa primeira filha, a Kemily, e cada vez pior o cenário, né, muitas recaídas, né, e a gente não tinha nenhum norte, nem por onde começar em questão da recuperação. Né, foi quando a minha mãe ela conheceu a psicóloga Kátia, né, que nos apresentou, que nos deu a direção, né, trabalho de grupo, de autoajuda, né, todos os grupos anônimos, né, Amor Exigente, né, tudo, né, e foi agregando, né, só que não foi o suficiente para mim, né, foram várias tentativas, né, me levaram para tomar vacina, né, para parar de usar droga, né, não funcionou, aí veio a primeira internação. Né? Só que essa primeira internação, né, até então eu já enxergava. Né? E o que acontece? Eu fiquei numa situação que eu vendia tudo em casa. Né, entregava todos os meus valores, né? Eu acredito que o nome da família já estava na lama, né?
enfim, né, me levaram para a primeira internação. Por quê? Né, eu cheguei numa situação que para mim, eu achava que não tinha mais saída, né, porque foram muitas tentativas, né, então eu me lembro que eu tentei me matar, né, eu subi no sobrado, na casa ao lado, né, da minha, que é a da minha mãe, né, tentei me jogar lá de cima, né, porque além da droga, da cocaína, né, eu tomava álcool de cozinha, tomava perfume, né, porque eu ficava doido, né, não tinha nada na fissura, então eu tinha que ingerir alguma coisa. Então eu me lembro que eu tentei me matar, né, me jogar lá de cima, não deu certo, né, porque eu ainda era tão medroso, né, eu falava assim, eu quero morrer, mas se eu não morrer eu vou sentir dor, né, então não, eu vou tentar outra coisa. Eu me lembro que eu tomei uma cartela de comprimido, né, também não aconteceu nada. Peguei a faca, tentei cortar o pulso, né? Como eu disse para você, eu sempre fui medroso, né? Eu tentava cortar o pulso, começou a doer, eu falei, nem para me matar eu sirvo. Foi quando eu me lembro muito bem, né, que eu não tinha mais para onde correr. Né? A esposa tinha ido embora por diversas vezes, né? Porque para aguentar um dependente químico é complicado. Sim. E eu tentei me matar mais uma vez dentro da minha casa. Né? Só que nessa eu me ajoelhei. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu me ajoelhei na casa toda quebrada, toda destruída, né? E chorando, né? E falando com Deus. Né? Deus, se o Senhor existe mesmo, né? Dá uma solução, me ajuda, né? Porque eu não sei como sair mais. Né? Os meus sonhos já tinham ido todos embora. Né? E aí eu me lembro que eu caí no chão assim, logo em seguida, chegaram os rapazes de branco, né? E eles me levaram para uma clínica, né? É onde eu comecei a me tratar, né? O primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, né? E aí eu tomei aquele famoso chazinho de Jatobon. Né? Jatobon? Jatobon. Né? Chazinho de Jatobon. Porque eu engordei um pouquinho, né? Falava bonito, achava que já tinha receita para ficar limpo, né? E voltei ao meu trabalho, trabalhando, e perdi o foco da recuperação. Né? Esqueci de toda a dor que eu tinha passado. Né? Eu recaí novamente, né? Fui parar numa psiquiatria, né? Um lugar onde só tinha louco, né? Saí de casa amarrado, cheio de polícia, né? Um cenário todo conturbado ali no meu bairro. Mais uma tentativa, mais uma internação, né? Involuntária, me levaram à força, porque assim, se ninguém da minha família tomasse uma atitude, né, de me internar à força, eu era o tipo de pessoa que eu ia morrer, mas eu não ia pedir ajuda, né? A importância da família, né? Buscar conhecimento, né? Buscar se inteirar sobre a doença, né? E aí fui mais uma vez internado, né? E junto já estava na igreja, né? Participando, mas eu não conseguia ficar firme. Né? E aí a família tentou, segunda vez internado, aí fiquei 2 meses, vim embora, e a última internação. Né? Nessa última internação, Cláudia, né, foi difícil porque a família já frequentava grupo, né, principalmente o Amores de Gente, e eles pegaram firme comigo. Né? Só que mais uma vez eu manipulei e vim embora. Né? E aí começou um outro tratar na minha vida, né? Nós fomos para uma igreja, né, o Evangelho Quadrangular, e eu conheci um projeto Celebrando a Vida, Celebrando a Recuperação. Né, e eu comecei a me envolver nos trabalhos, né, escola de casais, né, eu celebrando, né, a sala de dependência química, a Daniele na sala dela de codependência. E aí o que acontece? Eu me esforcei, só que aí eu tive a última recaída. Né? E nessa última recaída eu usei por muitos dias, foi mais ou menos 5 dias usando, né? E aquela dor, aquele sofrimento novamente, né? E eu me lembro que eu comecei a tomar álcool com boa quantidade, né? Esses álcool de limpar a cozinha, né? E fiquei muito doidão, né? E foram 5 dias, eu nunca tinha chegado a 5 dias de uso, né? E meu corpo ficou esfalecido e, né, eu fui ficando mal. Eu me lembro de chegar em casa e chegou uma hora que eu tinha que dormir. Né? A minha esposa lá presenciando esse cenário, né? Meus pais, as minhas irmãs que sempre me ajudaram. Né? E aí eu fiquei mal, acordei de madrugada e falei para a Daniele, por favor, acende a luz. Né? E ela, não, você está doidão, você está muito louco porque a luz está acesa. Não, a luz está apagada, acende. E aí eu voltei a dormir, né? Só que nessa que eu voltei a dormir, eu acordei de novo, né? E eu mexi os olhos e nada, e tudo escuro, né? E eu fiquei sem entender porque
Eu dormi enxergando e de repente tudo escuro. E veio aquele desespero, né? Eu me lembro de sair, né, do quarto para a sala, né, tropeçando, né, para a cozinha, para o banheiro. E eu me lembro de ter fechado a porta do banheiro, eu abri o chuveiro e comecei a chorar. Né? E eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Né? Eu não estou conseguindo chegar, eu pensei que eu estava morrendo. Né? Eu não sei te explicar a sensação, foi muito ruim. Né? E aí o que aconteceu? Eu entendi que eu tinha perdido já a visão, né? É uma overdose, né? E aí foi aquela correria, né? Comecei a chamar a família, né? Minha irmã Fabiana, Simone, meus pais, né? E foi aquela loucura levando para o hospital e eu realmente estava morrendo, né? E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, que Ele me deu uma oportunidade, né? Porque hoje as pessoas falam assim, poxa, ele perdeu a visão. Né? Mas eu costumo falar assim, né? Muitas das vezes é perdendo para ganhar. Né? E eu comecei a entender esse processo. Por quê? Eu perdi a visão, foi muito dolorido. Né? O primeiro especialista que eu passei, ele falou assim, você nunca mais vai voltar a enxergar. Né? E para mim foi um baque. Né? Eu cheguei no terceiro e último especialista, né? E ele falou assim, olha, eu não vou dizer que você nunca mais vai voltar a enxergar. Né? Porque se Deus tocar na sua visão, né, você volta a enxergar. Né? E eu peguei isso para mim e comecei a minha caminhada. Né? E aí eu me engajei nos trabalhos, né, em grupos, né, de autoajuda, partilhando minhas dificuldades no dia a dia, que não foram fáceis. Né? Porque, de repente, de uma hora para outra, né, tudo escuro, eu não podia ver o rostinho da minha filha. Né? Então foram muitas perdas, muitas. Né? Eu entreguei meus valores. Né? Eu lembro que nesse meio desse percurso nós tivemos uma filha chamada Rebeca, né? Que ela veio a falecer, né? Nós perdemos, né? E foi uma caminhada, né? Muitas perdas. Aí o que acontece? A Daniele ficou grávida, né? Da última vez agora, né? Eu me emociono só de falar, né? Da Karen, né? A nossa filha de 1 ano e 8 meses, né? Tem a Kemily de 10 anos e a Karen de 1 ano e 8 meses. E aí eu pude experimentar um pouquinho da consequência da perda que eu tive, né? Quando a minha filha nasceu. Né? E eu fiquei preocupado, fiquei ansioso por esse dia. Né? Eu lembro que ela chorando, né? No hospital, a neném nasceu, aquele choro. E eu chorando porque eu queria ver a minha filha e eu não podia. Né? Então são coisas, são perdas que são irreversíveis. Né? Tiago, quando lá atrás, né, você via seu pai chegando em casa, alcoolizado, você falava, eu não quero isso para mim. E quando você teve contato com a bebida, depois com a droga, você nunca imaginou que você ia passar por isso, né? Ninguém imagina, Cláudia, porque sempre a gente vê o último estágio, né? Mas quando a gente começa na drogadição, não é aquele cenário, né? É o famoso dar nada, né? Não vai dar nada, né? Hoje eu tenho um sobrinho e às vezes eu converso com ele, né? E aquela conversa de jovem, né? Não, mas é só controlar, eu não sou assim, eu não vou chegar nessa situação. Mas a dependência química, ela vai pegando pelas beiradas. Né? Quando você está completamente envolvido, você não consegue sair mais. Entendeu? Não é fácil para você também, né, Dani? Não é fácil. Não é. Você também teve perdas. Sim, eu acredito assim, Cláudia, que nós não somos instruídos a perder, né? Nós somos instruídos só com os ganhos, com a alegria, né? Tudo isso, mas perder é muito difícil. E para nós, assim, foi algo muito difícil. Nós perdemos o chão a princípio, mas é como o Tiago sempre fala, e isso tem nos dado forças todos os dias. Eu falo que nós vencemos um dia de cada vez. Né? E o que tem nos trago é essa força, essa garra. É saber que todas as coisas cooperam para o bem. Depois que nós passamos por tudo isso que ele relatou, todas as coisas que nós vivemos, nós temos hoje uma estrutura diferente de família, estrutura diferente como pessoa, e nós podemos ajudar outras pessoas. Então, isso é muito importante, é o que tem nos dado força todos os dias. Vocês ganharam um propósito, né? Sim. E eu digo sempre isso no programa, quando a gente tem um propósito, a gente tem paz, a gente entende o porquê é que a gente está vivo. É verdade. Eu imagino, Tiago, que você perdeu a visão, mas você ganhou uma vida plena, que é essa vida com propósito, né? Que faz toda a diferença. Foi uma visão espiritual, né? Porque eu não enxergava, né, o mundo espiritual, a vida, da forma que eu enxergo hoje.
hoje. Então tem muitas pessoas que pensam que enxergam, mas não enxergam, né? Que escutam, mas não escutam. Né? Então Deus ele tem me dado esse privilégio, né, de desfrutar de recuperação, né? Ainda que eu não enxergo, né, carnalmente falando, né, mas a gente tem aproveitado a vida, tem ajudado muita gente, Cláudia, muita gente. Isso é o mais importante, isso é lindo. A gente percebe isso nos grupos, essa dificuldade de enxergar, mesmo tendo visão, quando a gente está na doença ou na codependência ou na dependência, Luiz? Sim, Cláudia, você sabe que as pessoas chegam absolutamente cegas dentro do grupo de apoio de Amor Exigente. E o Amor Exigente vai lhes devolvendo a visão aos poucos. E como é importante nós ouvirmos o relato do Tiago e da Dani a respeito da história de vida deles, porque o Amor Exigente propõe que as famílias ofereçam perdas para os dependentes químicos antes que eles tenham uma perda irreversível, como foi a que aconteceu com o Tiago. Então, é este oferecimento de perdas que são limites, que são regras claras, que as famílias vão impondo ao dependente químico para que ele busque a recuperação. A gente fala de fundo de poço, alguns dizem fundo de fossa, não é? Mas como nós, família, podemos evitar que o dependente químico chegue ao fundo do poço? Criando um fundo do poço falso, dando regras claras, limites claros e, em termos de prevenção, permitindo que as famílias que estão começando a educar os seus filhos permitam que eles tenham frustrações no dia a dia. Porque quando eu, como pai, eu, como mãe, evito que o meu filho tenha uma frustração, eu não o ensino a viver, eu não o ensino a ele lidar com perdas. Então, o Amor Exigente é uma proposta realmente salvadora e eu estou muito, muito feliz de poder ter o Tiago e a Dani aqui e eu de olhão nos dois para termos um grupo novo de Amor Exigente lá em Itaim Paulista, onde eles moram. E vamos ter, com certeza, apesar deles já trabalharem num grupo bonito lá no Itaim Paulista, na igreja deles, precisamos ter mais Amor Exigente na Zona Leste. Sabemos que a Zona Leste da cidade de São Paulo sofre com falta de grupos de Amor Exigente. Não, e é tão importante estar em grupo, né? Faz toda a diferença. E você sabe que em grupo a gente acaba conhecendo pessoas que passam pelos mesmos momentos, apesar de suas diferenças, né? Mas, inclusive, como o Luiz Fernando falou agora pra gente, vivendo, experimentando esse falso fundo de poço, que é onde o dependente se vê mesmo perdido. Ele fala, uau, agora não tem mais pra onde correr, tá complicado, eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso buscar a minha sobriedade, a minha recuperação. A gente acompanhou alguns casos de algumas pessoas que tiveram perdas e compartilham com a gente também. Perdas diferentes, mas que sentiram que elas podem nos trazer de volta à vida. Vamos acompanhar. Eu perdi muita coisa. E as perdas são muito grandes, viu? Porque eles sentem que não tem valor, né? Por mais que você tente mostrar que eles são valorosos, que eles têm uma família para ser amados, eles sempre tentam provar alguma coisa, não só para as pessoas que estão em volta, mas tentam provar para si mesmo. Parece uma perda, parece um vazio que eles têm dentro deles. Perdi bens materiais, muitos, que na realidade não eram meus, eram dos meus pais. O material foi para tratamento, foi terreno, foi carro, né, financeiro, mas o que mais pesa é a perda emocional, né? Porque parece que tem uma ruptura. Essa ruptura, para ela voltar, é muito difícil. Perdi coisas piores ainda, porque o caráter, dignidade, respeito, amor próprio, isso tudo é muito difícil de repor. Leva-se muitos anos para a gente reconstruir isso. Faz 21 anos que eu estou longe do álcool e da droga e até hoje eu luto para reconstruir esse pedaço que para mim é o pedaço mais importante que eu perdi. Eu
falta de dignidade. Acho que de tudo, o principal foi a dignidade. De me reconhecer como mãe, como esposa, como mulher. E hoje a gente vive bem, porém eu ainda, mesmo estando há 13 anos sem o uso de nenhuma substância, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho vontade de usar. Eu já vi gente que perdeu uma bicicleta e parou de usar droga. Que coisa, né? E nesse depoimento dessa moça última, ela fala, ainda depois de 13 anos, tenho vontade de usar drogas. Você sente isso, Thiago? Sinto, Cláudia. Eu acredito que é um espinho na carne. Só que hoje eu entendo que a droga ela me traz mais prejuízo, do que benefício. Porque a droga, antes de ela te matar, ela te maltrata, te humilha. E para mim acabou. Eu gostaria muito que hoje, através dessa entrevista, que as pessoas despertassem. Será que é necessário perder vida, perder visão? Será que é necessário ter perdas para mim entrar em recuperação? Que todos os pastores, que vinham entender isso nas igrejas, porque toda ajuda ainda é muito pouco. Um tanto de demanda que tem de pessoas sofrendo, Eu acho que você falou dos pastores, mas eu acho que a comunidade, a sociedade de forma geral, E aí vamos abrir, porque a gente está numa emissora que tem o nosso DNA católico, então assim, os padres, os bispos, entenderem a responsabilidade, mas também, gente, os nossos governantes entenderem a seriedade disso. As nossas escolas colocarem o amor exigente de prevenção dentro de todas elas. As crianças não precisam só aprender matemática, física, química, elas precisam aprender sobre limites, sobre amor ao próximo, solidariedade, direito do outro. A gente precisa abrir os olhos para que a gente não perca mais, mas que a gente ganhe vida, mas uma vida, como o Thiago está experimentando agora, de verdade, uma vida plena, Isso, uma vida que vale a pena. Verdade. Dani, eu fico imaginando que você também tenha que trabalhar a confiança que muitas vezes foi quebrada, Para que você possa viver tranquila, amando e respeitando o teu marido. Isso só é possível se você estiver no grupo, não? Com certeza, Cláudia, porque assim, hoje eu consigo entender a importância que tem o grupo e que eu estou em recuperação para sempre. Porque eu costumo dizer no nosso grupo, o amor exigente, o grupo de autoajuda, é para todo mundo, porque nos devolve o equilíbrio, nós precisamos ser equilibrados. E é o que realmente acontece com as famílias, Nós crescemos com muitos desequilíbrios e a dependência, a codependência nos deixa desequilibrados. É verdade. Então, frequentando o grupo, frequentando amor exigente, frequentando o grupo de autoajuda, nós voltamos a ter equilíbrio e automaticamente é desenvolvido em nós um amor maduro, que é o que nós precisamos hoje. Eu tenho 2 filhas, E o amor exigente, o grupo de autoajuda tem me ajudado muito, principalmente nessa questão, porque eu quero tratar com a profilaxia, Eu quero tratar já com essa parte de fazer prevenção de mesmo. Fazer a prevenção. Então, para mim, isso é muito importante hoje, porque eu tenho 2 filhas, elas estão crescendo e eu não pretendo passar por isso de novo. Não vai passar. Não vamos passar. Olha, amor exigente está aí, como o Luiz falou, precisa estar em mais lugares, por isso é que eu sempre te convido para ir aos grupos, aos cursos, porque você pode montar até um novo para atender a demanda da sua cidade, do seu bairro, mas aí você entra em contato lá no site, no www.amorexigente.org.br, amorexigente.org.br, ou no telefone, você pode anotar aí, 19, 0 operadora 19, 3252 2630, 19 3252 2630. E vale a pena, viu? Você pode e deve. Quero agradecer também a turma do Celebrando a Vida e Celebrando a Recuperação, pela recuperação de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Eu acho que unidos a gente fica mais forte, então é por isso que a gente aqui abre espaço também para outros grupos. Muito obrigada, Luiz Fernando. Eu que agradeço sempre e busque dentro do nosso site a Agenda E, para poder participar dos nossos eventos, que vamos ter inclusive um lá em Ermelino Matarazzo, que é Zona Leste de São Paulo,
e vai ser ótimo porque o Amor Exigente vai crescer bastante naquela região. Muito bom. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Dani. Um beijo para as duas meninas. Muito obrigada, Luiz Fernando. E até a próxima. Tá bom? Obrigado.